Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Ponho o lápis em torno da mão e me dou uma luva. E se faço chover com 2 riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel, num instante imagino uma linda gaivota voar no céu. Vai voando, contornando a imensa curva, norte-sul, vou com ela, viajando no Havaí, Pequim ou Istambul. Pinto um barco à vela, branco navegando, é tanto céu e mar, um beijo azul. Entre as nuvens vai surgindo um lindo avião, rosa e grená, tudo em volta, colorindo com suas nuvens a piscar. Basta imaginar e ele está partindo, sereno e lindo, se a gente quiser, ele vai pousar. Bom dia! Tudo bem com vocês, pessoal? Hoje a professora cantou uma outra musiquinha para alegrar o dia de vocês. E essa música é uma música muito bonita e fala do nosso futuro, do futuro incerto, né? Que a gente não tem como esperar muita coisa, né? Às vezes as coisas acontecem sem que a gente possa controlar, né? E nesse momento estão acontecendo muitas coisas que a gente não pode prever, que a gente não pode controlar, mas a gente pode sim fazer coisas que nos façam bem. E cantar, pessoal, faz bem, sabiam? Faz muito bem. Essa música que a tia cantou se chama Aquarela. E é uma música muito linda, só que ela não termina aqui. É uma música que ainda tem muito mais, né? A sua letra ainda tem muito mais, tem uma continuação muito legal. E eu convido vocês a cantarem essa música até o fim. Depois peçam para o papai ou para a mamãe, né? Para alguém que esteja aí com vocês, para colocarem essa música para vocês ouvirem até o final, tá bom? Vocês vão gostar, tenho certeza. Aproveitem e façam os desenhos que conta ali na música. Vocês vão se divertir, tá? Depois eu quero ver. Quem fizer os desenhos da música, depois manda lá no nosso grupo para a professora ver. Tá legal? Então vamos começar a nossa aula. Como estamos falando de futuro, né? Nós vamos também hoje falar de tempo, tá bom? E para falar de tempo, nós vamos lá na nossa apostila de história e vamos falar um pouquinho mais de tempo, tá? Nós já falamos sobre esse assunto na nossa apostila de história e vamos dar continuidade hoje. Então, vamos para o volume 2, né, da nossa apostila. Olha que imagem legal. Tudo colorido, parece ser a professora, né, com duas alunas. Vamos ver o que nós vamos estudar. Vamos falar sobre o tempo, ó. O tempo que passa. A gente sabe que o tempo não para, né, pessoal? O tempo não para. E durante esse tempo, muitas coisas acontecem. Será que nós podemos parar o tempo? Pensem. Será que o tempo para, igual nos filmes, assim, que tudo congela, tudo fica parado e a gente pode controlar? Não, né? Isso não é possível de acontecer. Então, neste capítulo, nós vamos estudar a passagem do tempo e as transformações que aconteceram e acontecem na vida, né? Na nossa vida e ao nosso redor, tá? Opa! Olha só, aqui tem uma ilustração que fala sobre a passagem do tempo. Ó, o sol nascendo,
o sol bem grande lá no céu e o sol se pondo. Estudamos isso em ciências, né? E a gente sabe que quando isso ocorre, né, enquanto isso está acontecendo, muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Ó, aqui, enquanto as crianças estão brincando, o tempo está passando, né? Ó, o relógio aqui marcou 10h10, aqui já está marcando 11 horas, aqui esse relógio aqui marca 10h10 novamente, tá? Agora vamos para o texto. Nós vamos ler um texto do escritor brasileiro Vinícius de Moraes. É um poema que fala sobre a passagem do tempo, tá? A professora vai ler e vocês vão prestar atenção. Quem quiser acompanhar e ler junto com a professora, fique à vontade. O relógio. Passa tempo tic-tac, tic-tac passa. Ora, chega logo, tic-tac, tic-tac e vai-te embora. Passa tempo, bem depressa, não atrasa, não demora, que já estou muito cansado. Já perdi toda a alegria de fazer meu tic-tac. Dia e noite e dia, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Esse é o poema de Vinícius de Moraes. Vocês irão agora, nesse texto, procurar a palavra que se repete muito no poema. Tem uma palavrinha aqui no poema que se repete muito, várias vezes. Vocês vão procurar essa palavra e vocês irão circular esta palavra, tá? Se precisar, leiam novamente o texto e circulem todas essas palavrinhas que se repetem várias vezes, tá? Na questão número 2, vocês terão que ligar os pontos aqui na sequência que aparece, ó, numa sequência numérica. Começa pelo 1, vai pelo 2, 3, 4, 5, até chegar aqui no 12, tá? Aí vocês vão ver que esse objeto que aparece aqui é o tema do poema de Vinícius de Moraes, tá? Depois de fazer isso, nós vamos falar sobre o tempo em partes. Por quê? O tempo não é só o tempo que passa, é o tempo que já passou e é o tempo que está acontecendo agora. Agora, o que nós estamos fazendo? Estamos estudando. O que nós estávamos fazendo antes de estudar? Eu, por exemplo, estava tomando café com a minha família. E vocês, o que estavam fazendo? E depois de nós estudarmos, o que nós vamos fazer? Alguns vão almoçar, outros vão brincar, outros vão fazer a tarefa, né? Cada um vai fazer aquilo que deve ser feito. Mas a gente então vai estudar o tempo em partes para entender que o tempo ele está dividido em antes, durante e depois. O tempo em partes. O tempo não para. Muitas vezes não percebemos a passagem do tempo. Mesmo assim, podemos verificar que o tempo passa de muitas maneiras. Vejam só, pessoal, quando nós estamos fazendo alguma coisa muito legal, muito gostosa, a gente nem percebe que o tempo está passando, porque a gente está tão feliz ali fazendo aquilo que a gente gosta, que a gente nem percebe que o tempo está passando, né? E quando a gente vê, já está na hora de ir para casa, está na hora de tomar banho, está na hora de dormir, e o tempo passou muito rápido, né? Agora, quando a gente está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, ai, a gente tá doido para que o tempo passe logo, né? E parece que o tempo tá parado, que não passa, né? Isso acontece porque quando nós estamos fazendo algo muito legal, a gente não percebe o tempo passar, né? Vamos ver alguns exemplos da passagem do tempo. Vejam só. Nós podemos perceber a passagem do tempo nas mudanças que acontecem em nosso corpo quando nós crescemos. Quando nós éramos bem bebezinhos, né? Nós não tínhamos dentes, quase não tínhamos cabelo,
né? A nossa pele era bem macia, uma pele de bebezinho. E aí depois o tempo foi passando, passando, os dentes cresceram, cabelos cresceram, nós crescemos, começamos a engatinhar, a andar. Aí aqui a menina fala, ó, tá vendo que ela tá banguelinha, ela perdeu um dentinho, como muitos de vocês, né? Ela diz assim: meu dente de leite caiu, mas logo verei um novo dente surgindo. O que que acontece? Olha todo o tempo que se passou até que o dente da menina nascesse, né? O primeiro dentinho, que a gente chama de dente de leite, né? Para quem não sabe, a primeira dentição, o primeiro dentinho, a gente chama de dente de leite, tá? Aí depois o tempo vai passando e o dentinho de leite ele cai para dar lugar ao dente permanente, né? Esse dente a gente tem que cuidar muito bem dele porque ele fica para o resto da nossa vida. Se cair o dente permanente, ele não nasce mais, tá? Por isso tem que cuidar muito, 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 muito bem do dentinho. Mas olha todo o tempo que passou, né? Para o dente de leite nascer, para o dente de leite ficar molinho, para o dente de leite cair e ficou banguelinha um tempinho e depois o dente permanente nasceu. Então isso não acontece tudo ao mesmo tempo, né? A passagem do tempo a gente consegue perceber com essas mudanças que acontecem no nosso corpo, né? Esse é só um exemplo, claro. Aqui a gente tem outro exemplo. Tem um menino que aqui ele aparece em duas situações. A primeira situação, ele está fazendo a tarefa, ó, o pai está ajudando, né? E depois ele está brincando. Aí ele diz assim: eu tenho um horário do dia para fazer a lição de casa, né, a nossa tarefa, e outro horário para brincar. Então, o que que acontece? Ele tem uma rotina. Ele faz a tarefa num certo horário e depois ele vai brincar. Ou primeiro ele brinca e depois faz a tarefa, né? Mas o que que acontece? Ele não pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, porque se ele brincar enquanto ele estiver fazendo a tarefa, ele não vai se concentrar, né? Então ele tem os horários dele para fazer as coisas. Então, quando a gente tem datas marcadas, né, compromissos marcados, seja com datas, seja com horários, a gente consegue perceber a passagem do tempo, né? Ó, geralmente quando a mamãe, o papai, eles marcam uma consulta no médico, eles marcam para um certo dia e aí eles ficam de olho no calendário para ver qual é o dia da consulta, né? Então é uma forma também de perceber que o tempo passa, que o tempo não para, né? Esse outro exemplo aqui, ó, um menino diz assim: ontem inventamos uma nova brincadeira no recreio e foi muito divertido. Bom, ele diz que ontem, né? Ontem, ontem já passou, então ele está lembrando de algo que ele já fez, né? Então, no momento que recordamos, né, que lembramos de acontecimentos que já passaram, a gente também percebe a passagem do tempo, né? A professora não tem uma memória muito boa, mas quando eu começo a lembrar assim das coisas, por exemplo, do nascimento dos meus filhos, né, do dia do meu casamento, que são lembranças muito gostosas, né, de ter, assim, de relembrar, né? Então eu começo a pensar, nossa, já faz tanto tempo, meu Deus, a Lívia, né, era um bebezinho, agora já está uma moça, o João Manuel a mesma coisa, o Joaquim já vai fazer 5 anos, gente. Parece que foi ontem, né, que a tia Mayara estava grávida, bem barriguda. Então a gente começa a perceber a passagem do tempo através dessas coisas, dessas lembranças que nós temos também, né? E vocês, tenho certeza que vocês têm aí muitas lembranças de um passeio legal, de um dia bacana, de uma festa bacana que vocês foram, né, que já aconteceu. Então, muitas coisas acontecem na vida da gente, já passaram, né? E
a gente consegue recordar, lembrar daquilo que já passou e assim perceber a passagem do tempo. Então, de qual acontecimento vocês têm lembranças, pessoal? Vocês lembram de quando vocês eram bebezinhos, bem bebezinhos? É difícil, né? Eu não tenho lembrança de quando eu era muito pequena, não. Mas eu tenho lembranças de quando eu aprendi a andar de bicicleta, por exemplo. Eu tenho lembrança dos tombos que eu levei. Nossa, eu ralava muito o joelho, chorava. Eu tenho lembranças de quando eu ganhei um chinelo da minha mãe, rosa, muito bonito, e eu estava aprendendo a andar de bicicleta e eu atolei meu pé na lama. E quando eu fui tirar meu pé da lama, o chinelo arrebentou. Minha mãe brigou um monte comigo. Tenho muitas lembranças assim de quando eu era criança e eu tenho certeza que vocês também têm, né? Então vamos ver. Existem várias maneiras, né, de percebermos a passagem do tempo. Para organizar as nossas lembranças e atividades, normalmente separamos os acontecimentos em antes, né, aquilo que já passou, e depois. E essa organização desses acontecimentos é chamada de sequência. Então, a gente tem uma sequência, né, das coisas que já aconteceram e que acontecem na nossa vida. Antes e depois. Para entender a sequência de acontecimentos que já passaram e daqueles que ainda vão acontecer, veja estes exemplos. Antes de estudar, apontei o lápis. Então, tem aqui a imagem, né, da menina apontando o lápis antes de estudar, a flechinha mostrando que depois disso ela foi estudar. Depois de escovar os dentes, fui para a escola. Então, tem a imagem do menino escovando os dentes e depois da flechinha, ele foi para a escola, né? Então, sempre tem uma sequência de antes e depois. Em nossa história de vida, na história de nossos familiares e também na vida dos colegas, muitos acontecimentos já passaram e vários outros ainda vão ocorrer. Né? Nós sabemos que já passamos por muitas coisas. E os colegas também, né? Já passaram, já viveram muitas coisas. Mas muitas coisas ainda estão por vir, né? Muitas coisas vão acontecer. Aqui nós temos uma atividade, pessoal, e vocês têm que prestar bem atenção, porque essa atividade aqui, ela não é difícil, mas ela pode enganar vocês. Veja bem. Aqui na lateral, ó, vocês primeiro vão recortar essas ilustrações, tá? Depois que vocês já tiverem as ilustrações recortadas, vocês vão organizar as imagens aqui, ó, neste espaço, tá? Para isso, imagine o que aconteceu antes e depois, conforme a coluna ilustrada no quadro. Por exemplo, aqui nós temos, ó, uma refeição, né? Temos aqui uma refeição. O que geralmente a gente faz antes de ir fazer essa refeição, antes de almoçar, por exemplo? Nós lavamos as mãos, né? Então, vocês vão pegar aqui a imagem da criança lavando as mãos e vão colar aqui no antes, porque a gente deve lavar as mãos antes, né? E depois de comer, o que a gente faz? Escova os dentes. Aí pega a imagem já recortada e cola aqui, tá? Aqui, ó, tem uma quadra de basquete, certo? Para jogar basquete, o que a gente tem que fazer? Pegar a bola. Ó, pega, cola aqui. Depois que eu peguei a bola e que eu fui para a quadra, eu estou jogando, ó, né? Aí eu colo aqui. Aqui eu tenho uma sala de aula, certo? O que eu vou fazer, pessoal? Ó, vou pegar o meu material, colar aqui, aí vou para a sala de aula e depois, ó, estou aqui na sala de aula pegando o meu material para estudar, tá? Na próxima, tem aqui um quarto preparadinho para a criança ir dormir, tá? O que a gente faz, então, antes de ir deitar? O menino está aqui se preparando para deitar. Então, essa vem primeiro, né? Vem antes.
Aí depois tem o menino deitado na cama dormindo, tá? Então essa é a atividade que vai mostrar para vocês, né, o antes e o depois, tá? Agora, durante e ao mesmo tempo. Estudamos que a palavra antes se refere ao passado, né? O que aconteceu antes é passado, já passou. E que o que acontece depois se refere ao que acontecerá, né? Ao que ainda não aconteceu. Já na frase, eu fiz muitos gols durante o jogo. Quer-se dizer que muitos gols foram feitos do começo ao fim do jogo, né? A palavra durante quer dizer naquele espaço de tempo, ou seja, do início ao fim do jogo foram feitos vários gols, né? Olha só, aqui as crianças comemorando, né, que fizeram gol. Durante o jogo de futebol, muitos gols foram feitos, tá? O que isso quer dizer? É durante o jogo. Agora, por exemplo, se os gols fossem feitos apenas no segundo tempo do jogo, vocês sabem que um jogo de futebol ele tem geralmente 45 minutos no primeiro e 45 minutos no segundo tempo, né? Então, vamos fazer de conta que no primeiro tempo do jogo não teve nenhum gol de nenhum time. Só teve gol no segundo tempo. Como é que eu posso dizer assim? Como é que eu posso falar sobre os gols que ocorreram no segundo tempo? Eu posso dizer assim, ó. Os gols só aconteceram depois do primeiro tempo, né? É diferente, porque se acontecem gols, se as crianças fizeram gols durante todo o jogo, durante o primeiro e durante o segundo, então é durante, né? Nesse espaço de tempo todo, foram feitos muitos gols, tá? Em outras situações, as ações podem ocorrer ao mesmo tempo. Por exemplo, dizer que Clara e Miguel estão prestando atenção na aula significa dizer que Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção nas explicações dadas durante a aula. Vejam bem, os dois estão ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, tá? Então é ao mesmo tempo. Eu posso dizer assim: a Isabela Mon e a Isabela Schulter estão assistindo a videoaula da professora Maiara. Eu quero dizer que elas estão ao mesmo tempo assistindo a aula da professora Maiara, né? O Arthur e o Daniel estão prestando atenção na aula, na videoaula da professora. O que a professora quis dizer? Que os dois, ao mesmo tempo, estão prestando atenção na aula da professora, né? Então, essa é a diferença de ao mesmo tempo, né? E antes e depois. Com as videoaulas gravadas, né? Vocês podem assistir no horário que vocês quiserem, certo? Então, eu posso dizer assim, ó. O Henrique assistiu a aula de manhã. E o Rian assistiu a aula à tarde. Os dois assistiram ao mesmo tempo? Claro que não. Se um viu de manhã e o outro viu à tarde, então eles não viram ao mesmo tempo, né? Eles assistiram em tempos diferentes, tá? Clara e Miguel estão ao mesmo tempo prestando atenção na explicação da professora. Agora vamos à atividade. Vamos ler um trechinho do livro Agora. O nome do livro é Agora, escrito por Ilan Briman.
Neste instante em que você está lendo ou ouvindo estas palavras, em algum lugar do mundo tem pessoas brincando de esconde-esconde, né? Por quê? Porque nem todo mundo faz as mesmas coisas ao mesmo tempo, né? Esse trecho do livro revela que enquanto estamos realizando a leitura dele, outras pessoas estão realizando diferentes atividades em diversos lugares do mundo. Então, olha só, o que as pessoas podem estar fazendo enquanto nós estamos estudando? Por exemplo, eu estou aqui gravando essa videoaula para vocês. Enquanto isso, o meu marido está assistindo a um filme. O meu filho também está estudando, mas ele está estudando outra coisa, não é a mesma coisa que nós estamos estudando. A Lívia e o Joaquim estão brincando. Então, vejam, nós moramos na mesma casa, mas todos estamos fazendo coisas diferentes, porque todo mundo tem aquilo que é de compromisso, que precisa ser cumprido, né? E gosta de fazer coisas diferentes, em horários diferentes, enfim. Enquanto muitas crianças vão para a escola, seus pais estão trabalhando. Enquanto algumas crianças estão na escola no período da manhã, outras crianças estão dormindo, ou brincando, ou comendo. E depois, aquelas crianças que não foram para a escola de manhã, vão para a escola à tarde. E aquelas crianças que estavam na escola de manhã, vão para casa, né? E aí fazem coisas diferentes. E às vezes até mesmo dentro da escola. Pensem um pouquinho. Quando nós estamos na sala de aula, muitas crianças de outras turmas têm outras aulas. Às vezes nós estamos na nossa sala de aula estudando matemática. E ali do lado da tia Salete, eles estão estudando língua portuguesa, por exemplo. Às vezes, lá na sala da tia Kelly, eles estão na educação física, lá na rua, fazendo outras coisas. E vocês podem estar na aula de arte, né? Então, as pessoas não fazem sempre as mesmas coisas ao mesmo tempo. Muitas vezes, no tempo que eu estou fazendo alguma coisa, outras pessoas estão fazendo várias outras coisas diferente das coisas que eu estou fazendo, né? Isso acontece com todo mundo e é bem normal, né? Olha só, enquanto você está na escola, a gente vai fazer de conta que esse processo de estudo que nós estamos vivendo agora é a nossa escola, tá? Não deixa de ser, né? A professora está lecionando, dando aula para vocês. Então, nós vamos fazer de conta que vocês estão na escola, tá? Enquanto você está na escola, o que as pessoas da sua família estão fazendo? Desenhe a resposta neste quadro. Por quê? Às vezes, enquanto vocês estão na escola, né, enquanto vocês estão estudando, o papai e a mamãe estão trabalhando, o avó e o vô estão arrumando a casa, né? Às vezes eles não estão aí do ladinho de vocês, estudando com vocês, mas enfim, vocês vão escolher uma, duas, né? Quantas pessoas da família vocês quiserem, e vão desenhar aqui o que eles estão fazendo enquanto, né? Durante o tempo que vocês estão estudando, tá? E aqui, gente, lá no material de apoio, vocês têm esses cartõezinhos aqui, ó, tá? Esse joguinho lá do material de apoio, ó, são esses cartõezinhos aqui, ó, tá? Vocês vão recortar esses cartões, certo? Só que a gente vai brincar de uma forma diferente, porque não estamos na escola, né? Então, implica aí em certas mudanças, tá? O que acontece? Vocês têm aqui uma sequência de acontecimentos de algumas crianças. Por exemplo, ó, a gente pode brincar de jogo da memória, tá? Por exemplo, aqui nós temos, ó, cartõezinhos de crianças que estão jogando basquete, certo? Essas crianças aqui, elas estão correndo para fazer a cesta. E essas crianças aqui são as mesmas, né,
Elas estão comemorando, ó, porque fizeram a cesta, tá? Então, o que acontece antes? Aqui, ó, esse aqui é o que acontece antes. Eles estão correndo para fazer a cesta, né? E o que acontece depois? Eles estão comemorando, tá? Então, vocês podem pegar esses cartõezinhos e colocar na frente de vocês, organizarem para ver o que acontece antes e o que acontece depois, tá bom? Essas eram as nossas atividades para hoje, certo? Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e amanhã teremos aula no Zoom às 2 horas da tarde. E eu espero vocês, tá bom? Um beijo e uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau!